Oi, vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia e eu peço que logo no começo desse vídeo vocês compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto. Deixem um like, deixem um comentário, isso ajuda bastante no engajamento. Eu conto com a ajuda de vocês. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Tracy Marguerite Andrews, que nasceu em 9 de abril de 1969, na Inglaterra, no Reino Unido. Ela nasceu em Birmingham, que é uma cidade pequena, mas tem ali bastante coisa, enfim. É uma cidade boa para se viver, para construir uma família. O que eu sei é que ela teve um irmão mais velho e ela passou por uma infância complicada porque ela sempre via os pais brigando, se desentendendo. Tanto é que o pai resolveu sair de casa quando a Tracy tinha apenas 8 anos. Muitas pessoas falam que isso interferiu na forma como ela via a vida, na forma como ela se relacionava com outras pessoas, inclusive com alguns parceiros. Mas tirando isso, não há nada que se destaque na infância dela. Ela era uma garotinha comum, muito bonita. Quando ela saiu do ensino médio, ela foi trabalhar como cabeleireira. Logo depois também ela arrumou um emprego de garçonete em um local que era tipo uma balada. Mas ela tinha um grande sonho, que era o sonho de se tornar uma modelo. Tanto é que ela juntou dinheiro e ela acabou construindo ali, fazendo um portfólio. Ela tirou várias fotos, a gente chama isso aqui no Brasil de book, na verdade isso existia antigamente, né? Hoje em dia não tem a necessidade de fazer um book. E geralmente ela pegava esse book e levava em algumas agências, tentando arrumar algum emprego, alguma função como modelo. Aos 18 anos, a Tracy também acabou arrumando um namorado de quem ela gostava bastante. Por volta ali dos 22 anos, os dois tiveram juntos uma filhinha chamada Carla. Assim que a Carla nasceu, a Tracy e seu namorado, que se chamava Andy, eles terminaram o relacionamento. E o Andy contou que o término foi em decorrência da relação conflituosa que os dois tinham. Ele contou que a Tracy era muito exigente, ela era muito controladora e as coisas pioraram um pouco depois que ela se tornou mãe, então aquele relacionamento não teria muito futuro, então eles terminaram esse namoro. Em 1994, Tracy estava com 25 anos. Ela parece já ter superado ali seu antigo namoro e ela estava em busca de um grande amor. E ela acabou conhecendo um rapaz chamado Lee Harvey. Ela se encantou com ele, era um rapaz muito gentil, bonito. Ele era um pouco mais jovem, ele tinha 23 anos e eles iniciaram um relacionamento que desde o começo foi bastante intenso e parecia bastante sério porque eles não se desgrudavam mais. Lee Harvey nasceu em 20 de setembro de 1971. Ele era um rapaz bem afeiçoado, ele era bastante interessante. E ele era um motorista de ônibus, uma profissão que ele disse que sempre sonhou desde a infância. Além disso, ele passou toda a sua infância ali na região de Birmingham, então eles moravam sempre na mesma região. E o Lee, ele também tinha uma filha de um antigo relacionamento, que era a Danielle. Então ele era um pai solteiro, a Tracy era uma mãe solteira, eles sabiam como era ter um filho fora de um casamento, como era gerenciar isso, então eles acharam que eles tinham bastante afinidade e logo depois que eles iniciaram esse namoro, o Lee ele se mudou para a casa da Tracy. E gente, essa mudança aconteceu com menos de 4 meses de namoro. Eu acredito que é necessário um tempo maior para você conhecer a pessoa, saber a dinâmica, mas eles estavam apaixonados, eles não conseguiam se desvencilhar um do outro. E nem preciso dizer que assim que eles foram morar junto, algumas coisas começaram a se tornar um pouco estranhas, no sentido de que aquele relacionamento não parecia algo tão sério ou algo que as pessoas viam como duradouro, porque era um relacionamento bastante volátil. A Tracy e o Lee, eles brigavam com frequência, parecia que eles não conseguiam se entender com relação a alguns assuntos. E um dos principais motivos da divergência entre eles era o fato de que eles tinham filhos com outras pessoas. O Lee, por exemplo, ele era muito amigo da Anitta, que era a mãe da sua filha Danielle. Então eles tinham uma boa relação, eles conversavam sempre, decidiam coisas relacionadas
a essa garotinha, e isso parecia incomodar a Tracy. Ela ficava com bastante ciúme e vira e mexe ela jogava na cara do Lee que ele ainda tinha sentimentos por sua ex. E não só a Tracy fazia isso, como o Lee também acabava jogando na cara da Tracy que ela gostava do pai da filha dela, que era o Andy, que era o pai da Carla. Ele ficava dizendo, você tá dizendo o quê? Você também gosta do seu ex, e isso acabava virando uma grande briga entre eles se desentendiam com muita frequência. Só para piorar as coisas, existia também uma outra coisa que era motivo de divergência entre eles, que era o fato da família do Lee não gostar da Tracy. A mãe e a irmã do Lee não gostavam da Tracy porque elas, a achavam muito arrogante, muito controladora. Elas estavam acompanhando aquele relacionamento de perto, via que eles brigavam com muita frequência. O Lee vira e mexe chegava na casa da mãe com as malas prontas, dizendo que tudo acabou, e no outro dia simplesmente ele voltava para a casa da Tracy como se nada tivesse acontecido. Era como se ela conseguisse, mover esse rapaz aonde quer que ela quisesse que ele fosse. Então a mãe e a irmã do Lee ficavam um pouco incomodadas com esse relacionamento. Até esse momento não havia nenhuma divergência extrema entre elas, mas era uma coisa que ficava bem nítida para as pessoas que via de fora. Esses dois, eles brigavam tanto, teve uma ocasião em que a Tracy, ela colocou todas as coisas do Lee em sacos de lixo e jogou fora, ele ficou sem nenhuma peça de roupa. Teve uma outra ocasião também em que ela disse para ele, olha, eu quero sair com as minhas amigas, você fica aqui em casa, não quero que você vá, quero me divertir sozinha com as minhas amigas. Só que o que acontece? Enquanto ela estava em uma boate com as amigas, o Lee chegou ali naquela mesma boate. Eu não sei se ele foi de propósito ou se foi uma coincidência, mas eles arrumaram uma grande confusão nessa boate, eles brigaram feio. Amigos de ambos que estavam ali naquele local contam que a Tracy deu um tapa no Lee, ela mordeu o pescoço dele, que deixou uma marca gigantesca. Eles brigaram muito, eles se separaram, mas por incrível que pareça, eles acabaram retornando àquele relacionamento. As pessoas que estavam próximas estavam acostumadas com esse vai e vem, e na verdade eles não levavam muito a sério quando um dos dois dizia que eles estavam separados. A questão é que logo depois do fato da boate, dessa briga horrorosa que eles tiveram, o Lee achou que seria de bom tom pedir a Tracy em casamento. Bom, eu não sei o que se passava na cabeça dele, esse relacionamento não era estável, não era algo agradável, ele vivia reclamando, sentia que não estava à vontade, mas em algum momento ele esboçou que se de repente aquele relacionamento ele escalasse para algo maior, como para um casamento, de repente a Tracy ela se acomodasse, ela deixasse de sentir tantos ciúmes, eles parassem de brigar. Então ele pensou que isso poderia trazer alguma estabilidade e eles poderiam viver em paz. Então ele pediu a Tracy em casamento, ela ficou muito feliz, ela ficou entusiasmada. É claro, ela tinha o sonho de entrar na igreja, se vestida de noiva, ela adorava ser o centro das atenções, ela era muito bonita, ela sabia disso, ela gostava de chamar a atenção. Então ela ficou bastante entusiasmada. E ela pensou, bom, a sua família vai fazer um churrasco em tal sábado, então eu vou comunicar a todos que nós vamos nos casar. E aí a gente vai receber os parabéns de todo mundo vai gostar muito disso. Enfim, ela estava fazendo esse planejamento. Acontece que no sábado desse churrasco, ela e o Lee acabaram se atrasando para essa festinha. E quando eles chegaram nesse churrasco, assim que a irmã do Lee viu eles entrando, ela falou, bom, tava faltando, só eles, e eu tenho agora um comunicado. E a Michelle, que era a irmã do Lee, comunicou que ela iria se casar. Ou seja, ela tirou ali toda a atenção do Lee e da Tracy. A Tracy que queria, comunicar o próprio casamento, e agora ela estava vendo a cunhada comunicar que iria se casar. Então ela sentiu que ela estava tirando o brilho dela, ela fez uma confusão nesse churrasco. O fato é que ninguém sabia também que ela queria comunicar que ela iria se casar. A Michelle acabou fazendo isso primeiro e a Tracy não gostou nada disso. Tanto é que a Michelle convidou a Carla, que era a filhinha da Tracy, para ser a madrinha de honra. O que a Tracy fez? Proibiu. Disse que não, que isso era um desaforo e que a filha dela não iria participar disso.
Além disso, no dia do casamento da Michelle, a Tracy proibiu o Lee de ir nessa cerimônia. Ou seja, ela proibiu o Lee de ir na cerimônia de casamento da própria irmã. Gente, eu achei isso de uma maldade tão grande, tudo isso por causa daquela questão do churrasco, justamente porque ela queria comunicar e queria ser a única a comunicar um casamento naquele dia. Então, assim, a relação dela com a família do Lee acabou se tornando ainda mais conturbada depois disso. A mãe do Lee meio que disse, tudo bem, ele quer ficar com a Tracy, ele gosta muito dela, a gente não pode fazer nada com relação a isso, ele é uma pessoa adulta, só vamos ignorar o máximo que der, porque tá difícil a convivência, eu acho que a gente não tem que passar por isso, e eles meio que deram uma afastada. Porém, assim como na teledramaturgia, nas séries que vocês gostam de assistir, sempre há uma reviravolta. Na vida também há grandes reviravoltas, e o que acontece é que a Tracy, ela engravidou. Bom, esse era um momento único, ela e o Lee estavam muito felizes. O Lee acreditava que agora, com a gravidez, esse relacionamento ele pudesse ficar mais estável, até porque eles trariam uma criança ao mundo, eles precisavam ser coerentes com relação a isso, eles precisavam dar um bom lar a essa criança que viria. Então, eles estavam se sentindo bastante realizados. Mas nem tudo é festa, e aos 2 meses de gravidez, a Tracy ela acabou perdendo esse bebê. Foi um momento bem triste, o Lee ficou bem fragilizado com essa situação. Ele gostaria muito de ter aquele filho. E nesse momento, a família do Lee acabou se aproximando do casal novamente. Eles queriam dar apoio tanto ao Lee quanto à Tracy. É um momento muito complicado passar por isso, então eles pensaram que deveriam colocar as suas desavenças no bolso e ajudá-los a superar tudo isso. Entretanto, algum tempo depois, o Lee descobriu que a Tracy não havia caído da escada e havia perdido aquele bebê espontaneamente, como ela havia contado. Ele descobriu que, na verdade, ela fez isso... Ela provocou essa situação, vocês devem entender o que eu tô falando. Ele achou aquilo uma maldade tremenda, ele ficou horrorizado, até porque ele era o pai do bebê, ela não queria ter aquele bebê naquele momento, em nenhum momento ela falou isso com ele, ela expôs essa situação, e agora ele sabia que isso havia acontecido. É óbvio que teve uma briga gigantesca, eles se desentenderam, ele disse que nunca mais voltaria para casa, mas enfim, ele retornou. Ninguém entendia porque o Lee ele ficava naquele relacionamento. Claramente, ele ficava mais tempo infeliz ao lado daquela mulher do que um tempo feliz. E claro, né, todo mundo se questionava. O fato é que parece que a Tracy tinha domínio total sobre esse rapaz e ele simplesmente não conseguia, né, se desvincular dela. As coisas seguiram e chegamos no dia 30 de novembro de 1996. Era um dia comum ali para a família, né, de Tracy Lee. Os dois estavam com suas filhas, a Daniela estava visitando ali o pai e a Carla, né, já morava com eles. Eles estavam passando um dia aparentemente agradável até que chegou a hora da Daniela ser levada para casa. E não sei por que a Tracy fez isso, ela na verdade começou a criar uma confusão, dizendo que o Lee queria levar a Daniela para casa justamente para ver a Anitta, que era a mãe dessa menina. Só que, tipo, a Daniela tinha 9 anos de idade, ela precisava que alguém a levasse até em casa, ela não poderia ir sozinha, e óbvio que o pai faria isso. Mas a Tracy, na cabeça dela, isso não fazia sentido, ele estava arrumando uma justificativa para se aproximar da ex. Então, eles tiveram ali uma grande briga, eles tiveram uma grande questão entre eles, até que eles acabaram se entendendo e todo mundo entrou dentro do carro e acabou levando a Daniela para a Anitta. No final do dia, a Tracy disse ao Lee que os dois poderiam sair para se divertir, de repente relaxar um pouco. E eles foram então até a boate Malbrook. Eles ficaram ali no local até as 21h45, quando eles decidiram que era hora de voltar para casa. Essa boate ficava aproximadamente 10 minutos da casa de Tracy, então não era muito longe. Eles tinham que pegar um caminho que era uma estrada de terra, era uma estrada um pouco complicada, mais estreita, precisava de um tipo de atenção, mas não era longe, era um caminho que eles estavam acostumados a fazer com frequência.
Mas, entretanto, era 10 horas da noite e nem Trace nem Lee chegaram em casa. Naquela noite, um casal que morava próximo ali àquela estrada ouviu gritos, parecia uma pessoa chorando, desesperada. Eles saíram e viram Tracy e Lee ali na estrada. Eles se aproximaram, viram que alguma coisa muito séria havia acontecido e um deles ligou para a polícia. O que acontece é que a Tracy estava segurando Lee nos braços, ele estava todo ferido, ele levou um total de 42 ali golpes, né, de faca. Eram golpes no pescoço, no peito, também nas costas. Ele estava bastante ferido, bastante debilitado, ele precisava de ajuda. A Tracy estava histérica, ela não conseguia dizer coisa com coisa, ela não se lembrava de nada, ela parecia num estado assim de trauma total. E logo a emergência chegou, levou Lee para o hospital, mas infelizmente, assim que ele chegou no hospital, ele foi declarado sem vida. Tracy também foi levada para o hospital, ela não tinha nenhum ferimento ali com o objeto pontiagudo, mas ela estava com hematomas no rosto, era como se ela tivesse levado um soco. Ela não teve ferimentos mais graves. O que a enfermeira notou naquela noite é que ela ia no banheiro com frequência. Ela até questionou se estava acontecendo alguma coisa, se a Tracy precisava de ajuda, mas a Tracy disse que estava tudo bem e que, na verdade, era só aqueles ferimentos mesmo. E logo depois de ter sido cuidada, a Tracy foi levada para a delegacia para contar o que aconteceu na estrada naquela noite. Ela contou que ela e Lee saíram da boate por volta das 21h45 e foi então para casa andando por aquela estrada rural. Ela contou que em algum momento tinha um carro atrás deles, o carro ficava piscando as luzes e buzinando. O Lee ficou muito frustrado com aquilo, ele estava revoltado porque aquele carro ficava ali encostando no carro deles. Então ele encostou o carro ali na beira da estrada. Na verdade, ele esperava que esse carro passasse por eles e fosse embora, mas o carro parou. Quando o carro parou, o Lee saiu do carro e foi em direção ao motorista daquele carro, que também saiu, e os dois começaram a discutir. A Tracy conta que logo depois disso, o passageiro que estava naquele carro saiu e começou a golpear o Lee várias vezes. Ela ficou desesperada, saiu do carro e foi tentar, né, ajudar o Lee ali naquela situação. Mas o passageiro que estava golpeando o Lee parou ali naquele momento, deu um soco nela. Ela conta que ela ficou um pouco ali desacordada e ela só se lembra depois de vendo aquelas duas pessoas entrando no carro e ir embora. A polícia queria uma descrição daquelas pessoas e ela contou que o homem que golpeou o Lee, na verdade ele era um pouco gordo, ele tinha uns olhos arregalados, estava vestindo uma jaqueta que parecia meio remendada, era um tipo de jaqueta que estava usando ali na época. E além disso, ela conseguiu notar que o carro que eles estavam usando naquele dia, né, os suspeitos, eles estavam dirigindo um Ford Sierra. A polícia achou estranho ela dar muitos detalhes nesse momento em que eles falaram com ela, porque no momento que eles chegaram na cena, ela parecia não se lembrar de nada, ela não tinha muitas informações e agora ela estava dando muitos detalhes. Mas a gente pensa que, na verdade, o que aconteceu, ela estava meio traumatizada ali, né, quando tudo ocorreu. Agora, um pouco mais calma, ela conseguia se lembrar desses detalhes. A polícia também questionou a Trace com relação a alguns respingos de sangue que tinha ali na roupa dela. E ela disse que, na verdade, aqueles respingos eram em decorrência do fato dela ter se aproximado do Lee, ela ter ali tentado fazer alguma coisa por ele, ela acabou, né, se sujando toda. E a polícia agora queria saber quem eram, né, aquelas pessoas, aqueles dois rapazes que acabaram, né, fazendo isso com o Lee. A família de Lee, por sua vez, a mãe e a irmã estavam desesperadas. Elas não estavam acreditando naquela versão que a Trace estava contando, elas achavam que não batiam. Elas contaram, né, aos policiais que o Lee era uma pessoa calma, tranquila, ele jamais pararia o carro e iria sair para discutir com uma pessoa. Então elas não acreditavam muito nisso, elas acreditavam que havia acontecido uma outra coisa e elas estavam pedindo à polícia para que eles verificassem.
A polícia via que tinha algumas coisas que não batiam naquela história toda, mas o que eles precisavam agora era encontrar o motorista do carro e também o cara que era o passageiro e atacou o Lee. Então eles tiveram a ideia de fazer uma coletiva, né, de imprensa, comunicar a toda a sociedade o que estava acontecendo, dar as informações que a Tracy havia dado e pedir que as pessoas que vissem alguém com aquelas características entrassem em contato e dessem, né, mais informações para que a polícia pudesse trabalhar. A polícia pediu a Tracy para que participasse daquela coletiva de imprensa, seria importante ela levar a história. A Tracy inicialmente ela não quis participar disso, ela achou que não seria conveniente, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que ela gostava de chamar a atenção, ela pensou que poderia ajudar a polícia com toda aquela questão também, então ela se prontificou a ajudar. Quando aquela coletiva de imprensa começou e a Tracy começou a falar, parecia que ela queria se passar de vítima. Ela estava gostando daquela situação, ela meio que tomou a frente de tudo aquilo. O que ela estava fazendo, eu acho que era tipo um catfishing, se vocês não sabem o que é. É tipo quando a pessoa ela quer se passar de vítima, ela quer dizer quanto ela é sofredora, ó, como o mundo foi cruel comigo. Na verdade, tudo que ela estava fazendo ali parecia bem ensaiado, pelo menos foi o que pareceu para alguns jornalistas, e teve um momento ali da coletiva de imprensa que ela olhou para a câmera e ela começou meio que a falar com a pessoa que estava dirigindo aquele carro. Ela contou, olha, você que estava dirigindo aquele Ford, você não é culpado, você só estava dirigindo aquele carro, traga para a gente mais informações sobre o passageiro. Uai, gente, não fazia muito sentido, né? Porque, tipo, se o motorista estava com aquele passageiro que atacou o Lee, ele era um cúmplice, então ele era culpado de igual forma. Os policiais começaram meio que olhar para ela e dizer, olha, isso daí que se você está dizendo não é verdade. Esse motorista também é culpado, dificilmente ele vai olhar e ver você numa TV e vai falar, nossa, olha, tô tão comovido com ela, vou lá me entregar. Isso pareceu bastante estranho. Por vários momentos ela parecia estar comandando toda aquela coletiva de imprensa. Alguns jornalistas desconfiaram daquilo e teve um jornalista em especial que queria checar as informações que a Tracy havia dado. Ele olhou para ela e falou, olha, tem algumas coisas aqui que eu queria questioná-la, que parece não bater muito. Ele disse, olha, vocês saíram da boate 21h45. O trajeto até a sua casa seria de 10 minutos, mas a polícia só foi chamada por volta das 10h45. O que aconteceu durante todo aquele período de 1 hora? Algumas pessoas olhavam para esse tempo e pensavam, bom, eles eram namorados, eles poderiam ter parado em algum momento, ter se relacionado entre eles, mas por outro lado ela nunca havia falado sobre isso, ela nunca contou que eles haviam parado em algum momento, então existia alguma coisa que aconteceu durante aquele período que ela não contou. Entretanto, ao ser questionada sobre isso, a Tracy ela pareceu um pouco deslocada, ela não esperava que ela fosse questionada com relação a qualquer coisa, ela ficou em silêncio e simplesmente ela não respondeu nada. Os jornalistas acharam aquilo muito evasivo da parte dela, se ela tinha tanta vontade de que aquele caso ela fosse resolvido, né, ela deveria dar o maior número de informações possíveis. Entretanto, logo depois disso, essa coletiva de imprensa ela foi interrompida, os policiais tinham ali também os seus questionamentos com relação àquele fato, mas não tinha muito o que eles poderiam fazer nesse momento e as coisas elas só foram fluindo e eles tentando resolver o caso. E no dia 4 de dezembro de 1996, Tracy foi levada às pressas para o hospital. Ela havia tentado uma autoeliminação. Ela deixou uma carta de despedida para sua filha Carla, em que ela dizia que a vida seria muito difícil sem a presença do Lee, que ela estava muito triste e que ela não gostaria mais de viver. Ela foi levada para o hospital, teve ali uma lavagem no estômago dela e ela acabou sobrevivendo. Logo depois desse episódio, a polícia também estava fazendo algumas descobertas. O fato é que nesse período uma testemunha apareceu. Era uma testemunha que havia visto aquela coletiva de imprensa. Essa testemunha morava ali na região em que ficava aquela estrada rural e ela havia visto algo naquela noite.
Ela contou que na verdade estava voltando para casa naquela mesma estrada rural e ela se lembra do carro de Lee e Tracy, ela se lembra de passar por eles. Era uma estrada estreita, então você sempre se lembrava das pessoas com quem cruzava por ali, até porque, né, as pessoas ficavam preocupadas, principalmente se elas moravam ali perto, se não seria uma pessoa estranha ou alguém com intenções um pouco maliciosas. E essa testemunha conta que só viu o carro da Tracy e do Lee naquela noite e que não viu mais ninguém e não viu nada de estranho naquele local. Na verdade, a única coisa estranha que essa pessoa havia notado é que quando ela passou pelo carro da Lee e do Tracy, os dois pareciam estar tendo uma discussão. Uma segunda testemunha também apareceu e era uma moradora local que morava ali bem perto da área onde a Tracy e o Lee foram encontrados naquela situação bem trágica. E ela conta de ter ouvido uma discussão naquela noite. Mas não era uma discussão entre dois homens. Ela se lembra muito bem de ouvir a voz de um homem e a voz de uma mulher. Isso indicava para os investigadores que a história de Tracy não batia e que ela agora deveria dar mais informações. No dia 7 de dezembro, então, ela ainda estava no hospital e a polícia chegou para prendê-la. O fato é que eles queriam que ela desse mais informações com relação àquilo, mas ela teria direito a uma fiança, no qual ela pagou e ela acabou sendo liberada. Esse caso se tornou grandioso nos Estados Unidos porque a Tracy ela havia participado daquela coletiva de imprensa, muita gente sabia daquela história, estava perguntando pela verdade e agora havia indícios de que Tracy havia mentido para a polícia. Então todo mundo falava, nossa, mas ela parecia tão sentida, tão doída, ela até pediu que as pessoas envolvidas aparecessem, será que ela tem alguma coisa a ver? Então todo mundo começou a falar muito desse caso, esse caso ficou bastante famoso, até porque vocês sabem, né, o que acontece. Ela era uma moça muito bonita, as pessoas ficavam, nossa, mas ela é tão bonita, será que ela mentiu mesmo? Ela parecia tão sofrida, será que ela mentiu mesmo? E eu acho engraçado isso, porque as pessoas acham que pessoas sofridas ou pessoas bonitas, elas não cometem crime. E isso não é verdade. A Tracy, né, ela estava sendo investigada, ela estava sendo acusada de possivelmente ter feito aquilo com o Lee. E em vez dela ficar em casa quietinha, já que esse caso tinha ganhado ali bastante repercussão, não, ela ficava vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Então, na mídia começou a bombar várias fotos dela fazendo várias coisas, indo ao salão de beleza, no supermercado, fazendo compras, uma loucura. Mas ela ficou sassaricando pelas ruas somente até julho de 1997, quando foi marcado um julgamento e ela teria que responder. As investigações haviam sido feitas e existiam vários indícios de que talvez Tracy tivesse contado a história errada e havia indícios de que ela havia feito aquilo. Então a promotoria começou a destrinchar toda a história de Tracy. Até porque durante o julgamento ela contou que ela era inocente, ela contou aquela mesma versão, mas havia muitas lacunas. A promotoria sabia que Lee e Tracy haviam brigado naquele dia 30 de novembro por causa daquele episódio de levar a filha do Lee, que era a Danielle, para a mãe ou não, enfim. No caso, né, todo mundo acabou levando essa menina. A promotoria acredita que a Tracy não abandonou essa discussão e logo depois que eles saíram da boate, ela deve ter voltado naquele assunto, eles devem ter discutido, ela deve ter pego um canivete que estava no porta-luvas daquele carro e ter atacado Lee. Isso porque as investigações mostraram que aqueles pingos, aqueles respingos, né, de sangue na roupa da Tracy não parecia ser de alguém tentando socorrer outra pessoa, mas de alguém golpeando outra pessoa. Então tinha aquele padrão. Além disso, eles identificaram que na bota dela havia ali um vestígio de como se o canivete tivesse sido colocado naquela bota depois de ter sido usado. Na cena do crime, eles encontraram alguns pedaços desse canivete, mas eles nunca encontraram esse canivete. E o que eles disseram durante aquele julgamento é que a enfermeira que atendeu a Tracy contou que ela ia no banheiro com muita frequência e ela até questionou a Tracy com relação a isso, mas ela disse que estava tudo bem. Então, a investigação acha que, na verdade, ela estava tentando jogar aquele canivete, né, ali dando descarga no banheiro. Outra coisa que a promotoria falou é que as evidências, né, que a investigação mostrou é que o Lee deve ter
lutado muito por sua vida. Foram encontrados mais de 80 fios de cabelo de Tracy na mão dele. Ele deve ter, né, tentado lutar contra ela. Ela tinha ali um golpe no rosto que ela contou que foi o passageiro do outro carro que deu nela. Na verdade, deve ter sido Lee tentando sobreviver. Mas ele não conseguiu ser páreo para ela, tanto é que ela golpeou 42 vezes. Nenhum dos júris que estavam ali acreditaram na história de Tracy, que continuou batendo o pé e se dizendo inocente. Na verdade, diante de todas as evidências que foram mostradas, ela foi condenada à prisão perpétua, tendo que ficar na prisão no mínimo 14 anos. Bom, e vocês falam, Cíntia, a história acabou por aí. Não, a história não acabou por aí. A Tracy ficou um tempo considerável na prisão, ela tentou apelar da sentença que ela levou, mas isso não deu muito certo. Na verdade, o que ela disse foi que a mídia foi tendenciosa e acabou influenciando os jurados, mas isso não era verdade. Na verdade, ela tinha ali um grau de culpabilidade. Como ela não conseguiu nada em relação a isso, ela acabou declarando que ela sim era culpada e que ela havia tirado a vida do Lee, mas que ela havia feito isso em legítima defesa, mas não havia nada que evidenciasse isso e também acabou não dando certo. Tracy ficou conhecida em todo o Reino Unido, todo mundo conhecia o caso dela e ela revoltou muito a população em algum momento porque ela fez uma cirurgia plástica enquanto estava presa. Uma cirurgia de correção ali no queixo, não sei exatamente o que é. Eu até dei uma pesquisada, essa cirurgia custou o equivalente a 5.000 libras ali aos cofres públicos. As pessoas ficaram revoltadas porque elas olharam e falaram, bom, essa mulher, ela tirou a vida de alguém e agora ela tá fazendo uma cirurgia plástica usando o dinheiro dos nossos impostos, então teve uma grande revolta. Mas eu dei uma pesquisada e eu vi que, na verdade, ela precisava fazer uma correção que atrapalhava ali na questão de mastigação, algo do tipo. Por isso, essa cirurgia ela foi feita. Acabou que teve uma questão ali estética relacionada, porque é óbvio, né, não dá para deixar a pessoa com o queixo torto, então as pessoas focaram muito nessa questão da cirurgia plástica, mas é óbvio, gente, ninguém vai fazer uma cirurgia plástica dentro de uma prisão. Então tem esse fundo aí. Outra coisa que eu achei bem doido enquanto a Tracy esteve presa é que ela acabou se tornando uma influencer dentro da prisão. Ela sempre gostou de estética, lembre-se que ela foi cabeleireira, então ela ficava dando dicas de beleza ali para as prisioneiras, ela ficava dizendo, faça uma misturinha caseira, aplique isso no seu cabelo, vai ficar lindo. Então ela era muito popular entre as suas colegas de cela, ela era bem querida por elas, sempre procurada. Eu achei isso muito engraçado. Outra coisa interessante é que ela se tornou uma compulsiva em compras. Então, é tipo assim, como assim ela era compulsiva em compras estando presa? Ela recebia muitas cartas, muitas pessoas enviavam dinheiro para a Tracy. E ela, né, através ali de seus amigos e familiares que a visitava, ela pedia para essas pessoas ficarem comprando coisas para ela, né? Então ela tinha muita coisa, ela comprava muita coisa, presenteava as colegas, enfim. Ela era bem querida ali dentro da cela. Daí vocês pensam, pronto, acabou. Não acabou. Tracy saiu da prisão em julho de 2011. Ela pintou o cabelo, acho que ela falou, vou ter uma nova vida. E ela se casou em 2017 com um homem chamado Phil. Na sua despedida de solteiro, ela usou uma roupa bastante interessante, na verdade, ela se fantasiou de policial. A mídia ficou sabendo disso, é claro que as pessoas ficaram julgando, falando que na verdade ela estava fazendo uma piada com todo mundo. E o pior disso é que essa despedida de solteiro foi um dia antes do Dia dos Pais. Imagine a filha do Lee, que era a Danielle, agora já adulta, vendo essa mulher que tirou a vida do pai dela, se divertindo na cara de todo mundo depois de fazer tudo o que fez. Hoje a Tracy tem uma vida aparentemente normal, ela vive fugindo ali dos repórteres que querem tirar foto dela, mas vira e mexe tem alguma foto dela aí, e tem uma teoria sobre esse caso. Há uma pessoa que disse que esteve com a Tracy alguns dias antes e se lembra de estar vendo TV junto com ela e eles viram uma reportagem, né, relacionada a um crime que teve ali no Reino Unido, que foi na rodovia M25, que é uma história semelhante ao que ela contou aos policiais, do carro sendo perseguido, de pessoas descendo, brigando, tirando a vida.
Então, essa pessoa acha que ela se inspirou nesse caso e ela, né, meio que contou essa versão ali para tentar se livrar do fato que ela mesma tirou a vida do seu noivo. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre esse caso, já conhecem essa história, é um pouco antiga e foi bem divulgada. Mas eu achei interessante porque quando eu vi a coletiva de imprensa em que a Tracy ela dava ali, né, o seu testemunho e ela fazia todo aquele teatro, eu achei ela uma personalidade incrível de se estudar, porque o que me parece, na verdade as pessoas falam assim: "Ah, ela foi muito atriz, ela enganou todo mundo". As pessoas só desconfiaram dela mesmo depois que a polícia começou a fazer ali a investigação e levantar algumas coisas contra ela. Porque quem não conhecia ela, quem viu aquela coletiva de imprensa, muita gente acreditou na versão dela. E o que eu acho que aconteceu é que ela entrou no estado de negação. Ela negou completamente que ela havia tirado a vida do seu parceiro e ela estava no local onde ela estava dizendo e se fazendo de vítima. E acho que em algum momento ela mesma se acreditou nesse fato, né? E ela parecia ter ali um fundo de verdade com relação a isso. E como eu disse para vocês, ela era, né, ela é uma moça muito bonita, então isso chama bastante atenção. Ela se fazendo de vítima, as pessoas gostam de gente que se faz de vítima. Então, eu achei muito interessante esse caso nesse sentido. E acho essa moça um prato cheio para quem gosta de estudar comportamento humano. Achei interessante a história dela, sinto muito pelo Lee por ele, infelizmente, ter se relacionado com essa mulher. Sinto muito pela filha dele, espero que eles tenham, né, a família dele também superado isso da melhor forma possível. Eu agradeço vocês por terem chegado até o final do vídeo. Deixe um comentário, deixe o ponto de vista de vocês. Assim que eu tiver um tempinho, eu sempre venho aqui, respondo vocês. Gosto de ler o que vocês escrevem. Bom, eu desejo vocês um ótimo final de semana. Espero vocês na semana que vem e até lá.